Olá, estudante! Espero que esteja tudo bem com você. Meu nome é José Juva, sou professor aqui do curso técnico em Multimídia. Nesta disciplina estamos trabalhando com a ilustração digital. Nesta videoaula, a terceira competência, nós iremos discutir, iremos trabalhar com a seguinte mensagem: manipular, editar e converter imagens em vetor. Na primeira videoaula, a gente discutiu algumas questões relacionadas à criatividade, história da arte, a importância da montagem de um arquivo de referências, entre outros assuntos. Na segunda competência da disciplina, a gente estudou a importância de vetorizar imagens, Trazer uma imagem que é bitmap, uma imagem que é raster, traduzindo-a para o universo da imagem vetorial. E nessa videoaula, a terceira competência da nossa disciplina, a gente vai discutir justamente algumas maneiras, alguns mecanismos para manipular e editar essas imagens que já são vetoriais. Vamos lá para o roteiro da nossa videoaula. Bom, nessa videoaula a gente vai trabalhar com a edição de cores dessa imagem vetorial, escolhendo as cores para dar uma dinâmica para o projeto gráfico. Na sequência, a gente vai discutir a edição do gradiente de uma imagem vetorial. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre o que é o gradiente, como é que ele funciona. Na sequência da nossa videoaula, a gente vai falar sobre o contorno, a edição do contorno de uma imagem vetorial. Finalizando esta videoaula, pensando aí essas possibilidades de edição, a gente vai falar sobre a edição dos nós de uma imagem vetorial. Vamos lá? Bom, primeiro, quando a gente vai pensar na edição das cores de uma imagem vetorial, a gente tem que ter em mente o seguinte: essas informações que eu trouxe no slide, As cores carregam informações, são meios simples e eficientes para construir significados, indicar possibilidades narrativas, moldar e orientar percepções. E com o Inkscape, esse software que a gente está utilizando na nossa disciplina, é possível dispor de uma série de cores através justamente da ferramenta da paleta de cores do programa. Então, com isso, a gente tem uma série de possibilidades para colorir as imagens que a gente vai utilizar no projeto visual gráfico com o qual a gente vai estar trabalhando, beleza? Bom, pensando nessa possibilidade das cores, eu trouxe esse exemplo que está lá no caderno da disciplina, com as imagens coloridas da ativista Angela Davis. E aí, quando você tem uma imagem vetorial, você pode aplicar a ela as cores que você considerar pertinentes para os propósitos do seu projeto. A operação é muito simples, é muito fácil. Você seleciona o objeto, clica na cor escolhida dentro da paleta de cores. Lembrando que para selecionar o objeto, você tem que selecionar a ferramenta seletor lá na caixa de ferramentas, aquela setinha preta que está lá no início da barra de ferramentas, da caixa de ferramentas que fica à esquerda da área de trabalho do Inkscape, e após isso você vai selecionar o objeto. Nesse exemplo, a gente tem o retrato da Angela Davis, mas isso serve para todo e qualquer objeto com o qual você estiver trabalhando no seu projeto gráfico. Isso pode ser um texto, isso pode ser para uma linha, para uma caixa, para uma circunferência, enfim. Todo e qualquer objeto que estiver dentro do seu projeto gráfico, dentro da área de trabalho do Inkscape, você pode editar as cores manipulando, escolhendo justamente aquelas que sejam mais adequadas para o seu propósito, para o seu projeto. Lembrando, como vocês viram em outras disciplinas deste módulo a respeito da teoria das cores, a escolha das cores é muito significativa, porque as cores transmitem mensagens, elas constroem informações e narrativas, como eu falei agora há pouco. Então, essa escolha da cor para o objeto não vai ser feita de modo aleatório. Ela precisa ter um fundamento, ela precisa ter uma justificativa, uma razão, ela precisa ser pertinente para o seu projeto. Bom, dando sequência à possibilidade de edição, de manipulação das imagens vetoriais dentro do Inkscape, a gente tem a questão do gradiente. O gradiente é uma espécie de sofisticação da cor, porque se na edição de cor a gente vai ter uma cor única, uma cor
uma cor, quase que eu derrubo aqui, hein? Uma cor chapada, né? Uma cor verde para todo o objeto, vermelha para todo o objeto. Com o gradiente, a gente vai poder colocar mais de uma cor no mesmo objeto, né? 2, 3, 4 cores, enfim, a gente pode utilizar várias cores para o mesmo objeto. Lembrem, por exemplo, do logotipo do Instagram. O logotipo do Instagram, ele é baseado nessa estética do gradiente. A gente tem 3 cores que se combinam, indo dos cantos, canto inferior e do canto superior, e se combinando no centro, com laranja, com roxo, com vermelho. Então, isso é uma possibilidade muito interessante. Como eu coloco no card, né, nesse slide da apresentação, às vezes o fundamento visual de um objeto se pauta na mistura gradual de 2 ou mais cores. E o gradiente é justamente isso. É um recurso que aglutina 2 ou mais cores numa mistura que pode ser organizada de muitas formas. Tranquilo? Beleza? Então vamos ver um exemplo de aplicação do gradiente num objeto, né, numa imagem vetorial dentro do Inkscape. Aqui a gente tem um exemplo que está lá no caderno da disciplina, que é essa imagem que eu construí com o gradiente, né, com essa lógica do gradiente, no retrato do cantor Bob Marley. Aí eu apliquei justamente 3 cores, que são cores que remetem à música reggae, que remetem à cultura Rastafari, que remetem a esse universo, com o vermelho, o verde e o amarelo. Lembre que o gradiente é uma das ferramentas disponíveis na caixa de ferramentas do Inkscape. É uma ferramenta muito versátil que oferece de modo eficiente a construção de imagens com um jogo de cores para além da unicidade. Então, sempre que você precisar utilizar mais de uma cor no mesmo objeto, você vai precisar utilizar justamente essa ferramenta do gradiente. Tranquilo? Vamos continuar dando sequência ao nosso roteiro, pensando aqui a edição do contorno de uma imagem, justamente essa parte que contorna todo o nosso objeto. Uma caixa de diálogo que é extremamente importante para a gente manipular cores é justamente a caixa de preenchimento, a parte interna da imagem, e também a parte do contorno. Ela está localizada na aba Objeto, lá na barra de menus, e você pode escolher o preenchimento e o contorno da imagem. E também você pode, com ela, editar o preenchimento do objeto, o contorno e o estilo do contorno. Tranquilo? Bom, aqui eu tenho um exemplo também utilizado lá no caderno da nossa disciplina, com essa figura extremamente conhecida, né, da cultura popular, da cultura pop, que é o personagem Hulk. E aí a gente nota que tem um contorno, né, uma espécie de aura que arrodeia, que cerca toda a imagem do Hulk. E isso é muito simples de aplicar e esse procedimento está descrito com muito detalhamento lá no caderno da disciplina, mas é basicamente ter a importação de uma imagem para dentro do ambiente de trabalho do Inkscape, você faz a duplicação dessa imagem, né? Você pega e traduz uma imagem única numa imagem dupla, e aí com 2 imagens, a segunda você vai aplicar uma cor única. Neste exemplo do Hulk eu apliquei a cor vermelha. Essa segunda imagem que foi duplicada e que eu apliquei uma cor vermelha, a gente amplia um pouco além da imagem original. E aí a gente coloca uma sobre a outra, dando justamente esse efeito de contorno, esse efeito de aura que vocês observam aí na imagem. Essa não é, vale salientar, a única maneira para trabalhar o contorno de uma imagem. Se a gente for lá na caixa de diálogo, né, procurando na barra de menus a ferramenta de preenchimento e contorno, a gente pode trabalhar de outras maneiras a edição e manipulação do contorno de uma imagem. É como eu disse ao longo do caderno da disciplina e como eu tenho dito nas nossas videoaulas. É fundamental que vocês façam o download do programa, que baixem o programa para o computador de vocês, para os dispositivos que vocês possuem, para que vocês possam experimentar os recursos que esse programa oferece, com curiosidade, né, com muita atenção, mas principalmente com bastante curiosidade, porque o programa ele oferece uma série de recursos, uma série de ferramentas que dão possibilidade de criação de projetos muito variados, né? Projetos que podem dizer respeito
a um interesse pessoal, autoral, artístico, mas que podem ser utilizados também para questões comerciais, para você fazer o cardápio de uma lanchonete, para você fazer a identidade visual de um livro, para você trabalhar na fachada, né, no banner de fachada de algum estabelecimento. Enfim, o Inkscape é uma ferramenta que é utilizada tanto por amadores quanto por profissionais. Então, fica esperto, baixa o programa para o teu computador, ou se você não possui um computador, procura aquele amigo, aquela amiga, aquela pessoa que dispõe de uma ferramenta dessa, ou de repente numa biblioteca pública, num centro comunitário, enfim, tenta dar um jeito de conseguir acesso a um computador para baixar esse programa. Repito, é um software livre, ou seja, não existe gasto financeiro para adquirir esse recurso e ele oferece uma série de ferramentas que dão resultados profissionais para o trabalho de vocês. Seguindo, a gente falou aqui da edição de cor, a edição de gradiente, né, que são duas ou mais cores no mesmo objeto. Falamos agora do contorno, pensando aí essa imagem do Hulk como exemplo. E na sequência, a gente vai falar de outro aspecto que é extremamente significativo quando a gente vai falar na edição dos nós. O que são os nós de uma imagem vetorial? Os nós são pequenos pontos, geralmente quadrados, que uma imagem apresenta, e a partir desses pontos você consegue manipular, né, através do mouse, da setinha do mouse, você consegue manipular a imagem, né, modificando a forma que essa imagem possui. Então, outra possibilidade extremamente versátil de edição e manipulação de uma imagem vetorial é justamente através dos nós do objeto. E aqui vocês vão perceber no slide de apresentação o mesmo objeto. Eu coloquei a letra O de uma fonte, né, que tem a letra O extremamente corpulenta, né? Você vê que o traço desse círculo é bem denso, é bem grosso. E aí, através da manipulação dos nós, perceba que os nós são esses pontinhos, esses quadrados na imagem do meio, né, que parece uma espécie de X, uma espécie, né, que está entre, como fosse aquele registro do chuveiro. Então, esses pontos, esses quadrados, são os nós que a gente pode justamente arrastar segundo a nossa vontade, né, de acordo com aquilo que a gente deseja para o nosso projeto. Nesse exemplo, eu quis deixar bem claro que uma imagem como essa primeira à esquerda, que é esse O corpulento, pode se transformar em outras imagens, né? Então, através da manipulação dos nós, você consegue produzir imagens muito variadas. Então, isso é uma ferramenta excelente, fundamental mesmo, porque a partir de uma coisa muito simples, você vai conseguir produzir imagens muito variadas. A edição dos nós fornece muitas possibilidades. Esse exemplo é só para indicar justamente que a criatividade, a imaginação é o limite. E isso vai dizer respeito, claro, ao projeto gráfico que você estará desenvolvendo. Mas guarda bem essa questão da edição dos nós, porque isso com certeza é uma ferramenta muito importante que vai dar aí muitas possibilidades para o trabalho com a ilustração digital, para o trabalho com o desenho vetorial. No mais é isso, gente. Se vocês ficaram com alguma dúvida, não hesitem. Deixem mensagens lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Eu vou abrir uma série de fóruns da disciplina para a gente discutir justamente esses elementos que eu trago aqui na videoaula, que eu falo no podcast, que a gente indica, né, nos destaques da semana, que a gente fala lá nos questionários também ao longo da disciplina. Então, vamos interagir, vamos entrar em contato, vamos aprofundar esses conhecimentos, porque com esse software, repito, a gente consegue produzir material de qualidade profissional. A gente se vê, até lá!